Olá, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal EBD Viva. Nós estamos revivendo e rememorando e sempre batendo neste versículo, relembrando os irmãos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, atuo na Assembleia de Deus Ministério Ibis como pastor auxiliar. Mando meu abraço para o pastor Levi Aguiar e também um abraço para todos vocês que nos dão a oportunidade e a honra de tê-los conosco em nosso canal. Já vou explicando aqui para os irmãos. Eu sofri num acidente, né? Eu bati com a minha boca ali no calçadão quando fazia a minha atividade semanal de exercícios e eu tive alguns dentes quebrados, mas eu já fiz uma cirurgia, já está tudo ficando na perfeita ordem, mas eu não deixei de vir aqui fazer, né, o trabalho que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. Ó irmãos, eu estou com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. Falando, sussurrando, gemendo, mas nós estamos na presença do Senhor e tenho certeza que Ele vai abençoar essa aula rica e poderosamente. Então, peço aos irmãos para não considerar a máscara, mas considerar o conteúdo, porque nós precisamos de diminuir e que o Senhor cresça em nossa vida, né? Muito obrigado, então, para os irmãos. Nós, pela graça de Deus, chegamos ao quarto trimestre de 2021 e nós, né, estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, as lições de vida e o ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, e hoje nós estudaremos a segunda lição. Na lição passada, nós estudamos o mundo do apóstolo Paulo, nós apresentamos o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano, comentamos sobre o mundo cultural de Paulo e estudamos o mundo religioso de Paulo. E nesta lição, nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Muito bem, nós vamos já aproveitar, fazer um parêntese e vamos pedir aos irmãos, né, que estão acessando ao nosso canal, que vocês deem um likezinho aí, se inscrevam no nosso canal, comente qual igreja que você é, pois ao final da nossa aula sempre nós vamos estar, né, falando, né, mandando um alô para os irmãos, além de responder, enquanto Deus nos der condição para isso, a todos os irmãos que deixarem aí o seu comentário na nossa timeline. Fala de onde você é, qual igreja que você frequenta, para que nós possamos então estar intercedendo também pela sua vida. Nós estamos orando por todos aqueles que têm se inscrito no nosso programa e também no nosso canal, e nós temos também pedido a Deus bênçãos, copiosas bênçãos para a vida de cada um, para o ministério de cada um, para a família de cada um. Que o Senhor Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, do dia 10 de outubro de 2021, que versa sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, né? Nós vamos já para o texto áureo da lição de hoje. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que fica em Atos, capítulo 9, versículo 1. Verdade prática da nossa lição de hoje: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Leitura bíblica em classe está no capítulo Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 3, capítulo 22, versículos 4 e 5, e capítulo 26, versículo 9 e 11. Nós vamos notar que o comentarista ele retirou vários textos que versam sobre o tema, a temática da nossa lição, né, de hoje, que é o Saulo como perseguidor da igreja, né?
E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E um dos varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Já Atos 22, 4 e 5. E perseguiu este o caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homem quanto as mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, foi a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Maniatado aqui é presos. Atos 26, 9 e 10. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavas eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até na cidade estranha os persegui. O objetivo geral da nossa lição de hoje é conscientizar a respeito do problema da perseguição dos cristãos no mundo, e os objetivos específicos são 3. Elencar as características persecutórias de Saulo, ou das perseguições de Paulo, né? Que foi o tópico, o ponto 1. O 2 é expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, o 2. E o 3, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então, esses são os 3 objetivos específicos de nossa lição de hoje. O ponto central é, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Nós, então, irmãos, já vamos entrar na nossa introdução, objetivamente, porém, nós precisamos frisar, né, que aqui nós vamos estudar hoje os primeiros passos da igreja primitiva, né? Primeiro ali em Jerusalém, né, onde os apóstolos ficaram, porque Jesus tinha dado essa ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E depois, então, ele deu já o id, depois de revestidos do Espírito Santo de Deus, eles iriam, então, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E isso sempre teve a mão de Deus orientando e dirigindo a história. Por mais que nós, enquanto seres humanos, nós podemos pensar, puxa, mas o povo de Deus sendo perseguido, Deus tinha um propósito em tudo. Porque se eles estivessem ali, crescessem ali, talvez em Jerusalém, e tudo tivesse muito bom, né? Pode ser que os primeiros crentes permanecessem ali, né, e não houvesse a dispersão, a socialização, a divulgação, a reverberação da palavra de Deus até os confins da terra, quando chegou até nós. Então, são esses e outros que nós vamos estudar na lição de hoje. Vamos lá na introdução da nossa lição de hoje. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Vamos notar que lá no tópico de número 1, o nosso comentarista já vai trazer, né, o fariseu fanático, mas aqui na introdução, o fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Nós vamos estudar então as características da personalidade do perseguidor Saulo. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou, aí entre aspas, carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. Eu sublinhei aqui na minha revista, carta branca, fariseu zeloso, para perseguir os seguidores de Jesus e um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição, Atos 22, 3, nós vemos então já trazendo para os irmãos esse subsídio, que o apóstolo Paulo então é denominado fariseu zeloso. Vamos lá.
Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Trouxemos então a nova versão internacional. Traremos também, irmãos, ao longo dessa lição, muitos números da perseguição na atualidade da Igreja do Senhor, dos crentes, dos cristãos que estão espalhados pelo mundo, bem como os sites seguros onde nós pesquisamos os nossos dados para que os irmãos possam também acessar e repassar para os seus alunos. Traremos também links de matérias sobre a igreja perseguida e terminaremos fazendo nessa lição de hoje um clamor, né, pela igreja perseguida e como nós podemos ajudar, mesmo na nossa casa, a causa do mestre. E vamos trazer esse aí, subsídio aí, ó. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus. Ponto de número 1, tópico 1. Saulo de Tarso, perseguidor implacável. O subtópico 1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor, opressor, algumas versões traz injurioso, né, que está lá registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Como um fariseu fanático, como eu disse atrás, Saulo tinha a convicção de que o seu papel era destruir a fé cristã. Esse era o objetivo de Paulo, destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento ele estava agradando a Deus, apoiado pela casta, classe ou grupo, que significa casta, é classe ou grupo, sacerdotal, que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa da sua truculência, irmãos, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outra cidade, que foi denominado diáspora. Mas isso tinha um propósito de Deus, porque com isso, aonde eles iam, eram canais de Deus para proclamar o evangelho, mesmo ali, né, na sua comunidade, para os seus vizinhos, e muito nós vamos poder ver aqui, observar que a igreja cresceu muito em número de cristãos. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Está lá em Atos capítulo 9, então, no versículo 1. E pediu ele cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrassem algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. Nós trouxemos também aí, irmãos, alguns versículos no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 21 a 23, que inclusive escreveu o livro de Atos. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitar o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Foi o próprio Jesus que falou isso, irmãos. Então, se você for perseguido, se você for injuriado, se você for levado numa praça pública e envergonhado, você deve, e eu, se exaltar no Senhor Jesus, porque foi Ele que disse que grande será o nosso galardão. E não vai ser aqui não, irmão. Pode começar aqui, mas vai ser naquele dia que Ele entregar nas nossas mãos, né, a coroa da vida, uma pedra branca com o nosso novo nome, depois que nós formos a subirmos como Ele também, com Ele lá nos céus.
as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte, em Atos 9:1, descreve Saulo de maneira figurada. É o que nós sublinhamos na nossa revista, né? Como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões. Além de permitir que fossem açoitados, ele não poupava ninguém. Ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Era implacável. Nós trouxemos um comentário bíblico lá da Enciclopédia Bacon, né, que diz assim: o texto grego diz inspirando. Em grego, esse respirando ameaças de morte. Então, em grego, diz inspirando. A frase pode provavelmente ser traduzida simplesmente como respirando. O próprio respirar na vida de Paulo estava quente pela ira que ele sentia contra os crentes. Vamos para o tópico de número 3. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, nós vamos explicar daqui a pouco, entender por que isso, por que ele estava pensando dessa forma. Para Saulo, o anúncio, olha aqui, ó, de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Deuteronômio 21:23. Nós trouxemos esse versículo aqui para os irmãos. Olhem aí. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Nós acrescentamos aí mais um versículo, né? 22 e 23. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, olha só, depois da mudança, do encontro fantástico que teve ao caminho de Damasco, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Passamos objetivamente pelo tópico de número 1, e a síntese do tópico número 1 é: Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Muito bem. Tópico de número 2, a perseguição contra a igreja de Cristo. Subtópico 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças de morte, o comentarista, né, bateu nessa teleca várias vezes, Atos 9:1, contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, atingiu pessoas que representavam Cristo, dentre os quais havia um homem arguto, quer dizer, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Nós então estamos aí neste parêntese, né? Mas a morte de Estevão, ela comparece aqui nessa lição, né? Dando aqui para nós como que Paulo também, no ato de consentir com a morte de Estevão, ele estava compactuando com aquele erro, né, de eliminar ali um homem de Deus, que a face dele chegou a brilhar, né, ali de tanto poder que ele estava revestido do poder. Antes, inclusive, tinha fugido para Samaria.
e depois fez ali em Samaria, irmãos, naquela cidade, foi um missionário ali, já cumprindo o ID de Jesus, né? O evangelista, ali depois que foi separado para diácono, serviu, foi para Samaria, foi um verdadeiro evangelista lá, e já volta aqui para Jerusalém, onde nós podemos encontrar aqui em Atos capítulo 1, né, no versículo 8. Né? Vamos trazer alguns versículos aqui para a meditação dos irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso foi depois já, né, da conversão de Saulo. Né? 1 João capítulo 3, versículo 8. O ladrão não vem para roubar, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós estamos trazendo esse versículo aqui também para sublinhar, né, o objetivo do Senhor Jesus, que é dar vida e vida em abundância. Deus soprou na narina do boneco de barro, né, o Adão, o primeiro homem criado por Deus, e deu o fôlego de vida. Assim, o nosso Senhor Jesus, depois que Adão e Eva caíram lá, né, no pecado, no Antigo Testamento, então, era coberto os pecados pelo sangue de um animal, né, servindo de aio, ou seja, né, figurando aí já, porque a Bíblia inteira ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, a única porta, o único caminho que conduz à salvação. Então nós observamos que, né, o Senhor Jesus aqui, nós sublinhamos aqui, que veio para dar vida e vida com abundância, que é totalmente oposto ao que nós estamos estudando aqui hoje, que é o trabalho do inimigo, que era destruir a igreja do Senhor. Mas graças a Deus, nós estamos aqui hoje e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor até o dia que a trombeta tocar e nós, irmãos, não estivermos mais aqui, mas vamos morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo ali no céu durante toda a eternidade. Vale a pena ser cristão. Em João capítulo 10, versículo 10, quem comete pecado, então, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não podemos ignorar que há uma batalha espiritual, irmãos. No mundo, né, aqui em cima aí, irmãos, tem uma batalha, sabe? Tem uma batalha aqui, o mundo jaz no maligno. Nós temos que estar assim, atentos. Não pensar que as coisas estão acontecendo por acaso. Deus continua e continuará com o fio condutor da história em suas mãos. Não pensem vocês. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então nós precisamos estar atentos. E atentos para não serem enganados. Vigiai e orai, porque não é aqui o vosso descanso. Seguindo no tópico número 2, agora vamos subtópico 2, Saulo de Tarso e Estevão. Se, por um lado, Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade da Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com grande capacidade do espírito para confrontar as ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Isso está registrado em Atos, capítulo 6, 9 e 10, e também no capítulo 7, 2 a 53, né, que traz a história aí, né, de Estevão. No Atos capítulo 6, versículo 5, né, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo. E este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo. Esse que eles elegeram, que a igreja elegeu, foi então o primeiro mártir, né, da igreja e com certeza um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Conhecedor profundo, irmãos, da história do povo e da teologia judaica, então, como dissemos, né? E por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade, ou seja, revestido pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, versículo 8 a 13, nós temos aí, então, essa parte. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito Santo. Atos capítulo 6, 10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo, né?
Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, está lá em Atos 8:1, e os apedrejaram em Atos 7:59 e 60 até a morte. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, irmãos, por outro lado, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da Igreja de Cristo. No subtópico 3, uma intolerância religiosa e política contra a Igreja atual. A Igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades e políticas e religiosas que não aceitam as mensagens de liberdade e vida do Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida e fidelidade a mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Nós também trazemos aí para os irmãos alguns links do site do nosso amigo pastor Paulo Pontes, a qual eu mando um abraço, que tem feito lá, tem uma página específica, né, que traz também matérias, inclusive esse é um canal que tem também parceria com o site Portas Abertas, é um site confiável onde os irmãos podem ver ali, e aí nós selecionamos essas matérias para que os irmãos acessem e tenham ciência do que está acontecendo no mundo, né? Afeganistão, alguns cristãos não podem confiar em seus próprios familiares, quem são os líderes cristãos presos em Cuba, cristãos encontram mais dificuldade na Coreia do Norte, mulher em Bangladesh é expulsa da casa de sua família após se converter, e cristãos são decapitados por extremistas na Indonésia. Esses e outros matérias encontram-se no site ali que os irmãos possam acessar. Essa é uma lição que nós precisamos trazer alguns desses pontos de situações que estão acontecendo no mundo atual para dizer que aquela perseguição que encontrava-se no início da igreja primitiva encontra-se no nosso mundo até hoje e vai continuar até a volta de Jesus. Na atualidade, pesquisa em sites confiáveis nos traz, então, dados, informações da igreja que está sendo perseguida no nosso mundo, na atualidade. E nós temos o site Portas Abertas, uma ONG internacional que monitora a violência contra os cristãos desde 1955. E ela publica o ranking, ou seja, a colocação dos 50 países onde a perseguição é classificada como extrema, severa, alta, por causa da fé, né? E por meio de relatos e incidentes de violência, que inclui aqueles que são confrontados com outras formas de hostilidade que apenas, em detrimento de ações apenas de violência isolada. Essa entidade, então, atua há mais de 65 anos, né? E em 2020, nós temos um dado aqui que nós estamos trazendo para os irmãos aí na tela, o número de cristãos perseguidos aumentou em 30%, né? Mesmo com a pandemia, mais de 340 milhões foram perseguidos, contra 260 milhões reportados em 2019. O número de mortos subiu 60%, saltando de 2.983 para 4.761 em 2020, ou seja, um acréscimo de 60%. Nós trouxemos aí os 10 mais perseguidos, né? A Coreia do Norte com opressão comunista e pós-comunista, né? O Afeganistão, a opressão do clã, que é uma república islâmica, também a Somália, a Líbia, também opressão islâmica, o Paquistão, né? Uma paranoia ditatorial, é uma república islâmica parlamentarista. E aí, na coluna 3, é qual região, tá, irmãos? E lá na última coluna é o tipo de religião, né? Aí predominou o islamismo, né? E são países da Ásia, do leste da África, norte da África. E o sexto país com cristãos mais perseguidos atualmente no mundo é a Eritreia, que fica lá também no leste da África. Iêmen, né? Que na Península Arábica. Irã, né, que tem também uma paranoia ditatorial, ou seja, um ditador lá, é a República Teocrática, mas que fica lá no Oriente Médio, né? E todas essas nações, elas predomina aí o islamismo, né? A Nigéria
e a Índia. E os irmãos então podem acessar, irmãos, aí nesse site aí que nós estamos deixando o link para vocês, e vamos deixar também o link na nossa, logo abaixo aí, no nosso canal, né, na aula de hoje, né, para os irmãos então acessarem, para facilitar aí a pesquisa dos irmãos, né, e vamos deixar aí, né, que os irmãos lá vão encontrar, onde 340 milhões de cristãos no mundo enfrentam, né, algum tipo de oposição, né, só porque se identificaram com Cristo Jesus, irmãos. É triste, né? E também a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindo do governo ou grupos extremistas. São forçados, irmãos, a deixar suas casas ou empregos por meio da violência. São agredidos fisicamente, né, ou até mesmo mortos, são presos, interrogados por diversas vezes, torturados se recusarem de negar a Jesus. Então, na verdade, né, a verdade que Cristo anunciou por meio da sua palavra se cumpre cotidianamente, quando o mestre assevera em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Tá? Nestas perseguições, onde se encontra alento? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos, irmãos, orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo perseguição. E olha aí, irmãos, Atos capítulo 6, versículo 8 a 13, né? Quando nós vimos o primeiro mártir da igreja. Nós estamos falando em igreja perseguida, em perseguição. Primeiro mártir, vamos acompanhar a leitura. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e o dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia disputavam com Estevão. E não podia resistir à sua sabedoria, e ao Espírito Santo com o que falava, não era sua, né? Era do Espírito. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. E aí, irmãos, foi apedrejado. E estes alguns que falam no versículo 9 aí, da sinagoga dos libertinos, sirineu e alexandrino, eram os judeus da diáspora, que tinham saído então para fora de Jerusalém e tinham voltado. E ali eles então estavam nessa discussão aí, né, tentando refutar o evangelho de Cristo. Mas o Senhor, irmãos, já tinha ordenado, né, aos irmãos que ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder, como dissemos, e a partir dali, né, o próprio Jesus se manifestou na vida de cada um desses servos por meio do Espírito Santo, dando-lhes sabedoria para que eles pudessem enfrentar e dizer palavras que vinham direto do coração de Deus para evangelizar aqueles primeiros irmãos que estavam ali, ou para aqueles que estavam ali, né? Não eram irmãos que iam se tornar irmãos ou não, mas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus por aqueles homens de Deus, né? Nós temos aí também na revista 2 subsídios, um que é chamado de apologético, né? E nós vamos ler essa partezinha com os irmãos aí. Do ponto de vista antropológico, teológico, o ser humano é a imagem de Deus e por isso tem uma centelha divina dentro dele que impulsiona a buscar a Deus. Embora, como afirma a nossa declaração de fé, também aconselho a todos que tenham essa declaração de fé das Assembleias de Deus, é um volume muito importante, né? Essa imagem divina esteja distorcida e corrompida. A necessidade de buscar a Deus é própria do ser humano. Impedir essa iniciativa livre e pública é impedir a livre manifestação da condição de ser humano. Por isso é que ao longo da história a perseguição dos cristãos viola os direitos humanos. Então, qual é a síntese do que nós lemos aqui, né?
O ser humano tem no seu coração um vazio que só Deus pode preencher. Qualquer um, irmãos, qualquer um. Você pode falar do evangelho para qualquer um, mesmo o ateu. Ele tem ali dentro, né, um buraco que só é preenchido, chama de buraco entre aspas, né? Um espaço, melhor dizendo. Um espaço que está reservado para o adorador. Colocar no seu coração o seu Criador, Deus. Então todos, por isso, irmãos, que muitos ainda tentam e vão por esse caminho, colocando alguém, né? Pode ser uma imagem de escultura, quando nós estudamos no trimestre passado, né, sobre idolatria, alguém nesse lugar, para que ali está tomando o lugar daquele que é o proprietário daquele lugar, que é Deus. E Jesus mesmo diz, com toda a educação do nosso mestre, batei, né, que está batendo a porta, e se nós abrirmos o nosso coração, ele entrará e será conosco. Deus não arromba a porta, Jesus não arromba a porta. Ele sempre entrou na casa ali, nós podemos ver nos evangelhos sinóticos, nós podemos ver ao longo do Novo Testamento, ali em Atos, em todos os livros ali, que relatam também, né, a história de Jesus. Ele, irmãos, ele batia a porta. Ele então entrava em lares onde o acolhia, né? Ele falava o evangelho para todos, mas ele entrava naqueles que estavam o acolhendo, né? E nós podemos então, né, estar sempre, né, certos de que o nosso papel é transmitir a palavra de Deus. Agora, o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. Então, nós também, irmãos, trouxemos aqui, né, uma questão que também está na nossa lição, né, no subsídio para os professores. Tentaram fazer isso, tentaram calar, né, inclusive alguns, né, tentaram fazer isso com calar Pedro e João. Está lá, ó, em Atos capítulo 4, versículo 18, olha só, né, querendo calar a igreja. Não podemos. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas olha a resposta de Pedro e João, em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, logo nos dois versículos seguintes, né? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós temos, né, como o apóstolo Paulo, temos que obedecer a Deus, né, em detrimento do restante. Precisamos estar com Deus, não é? Nós trouxemos também aí um outro ponto aqui, né? O Barroso permite a entrada de missões religiosas em terras de índios isolados. Irmãos, também recentemente ocorreu isso, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, então proibiu a entrada de missões religiosas, né? Eu trouxe aqui, foi do site do UOL, tem aí a notícia, eu vou deixar esse link aí também, né? Com o ministro Barroso, né, confirmou lá no dia 24/9, né, a decisão liminar com a proibição de entrada de missões religiosas nas terras indígenas isoladas ou com pouco contato com terceiros, né? Aí o que o ministro falou? Assim, apenas para que não haja dúvida sobre o alcance da cautelar já proferida em vigor há mais de um ano, explícito que impede o ingresso em terras dos povos indígenas isolados de recente contato de qualquer terceiro, inclusive membros integrantes das comissões religiosas, né? Então, nós trazemos e nós precisamos estar atualizado, lendo essas notícias da atualidade e observando, à luz da palavra de Deus, o que isso significa para o povo de Deus. Não vou aqui, irmãos, certamente, né, inferir nenhuma opinião própria, mas deixar para que os irmãos, então, né, à luz da palavra de Deus, façam o seu juízo de valor a respeito dessas questões que estão acontecendo na atualidade, né? A síntese do tópico 2, então, a perseguição de Saulo contra a igreja de Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Tópico de número 3, quando o sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta.
Ele prendia os primeiros cristãos, mandava soltá-los e não havia escrúpulos nem mesmo com mulheres e crianças. Né? Nós temos aí em Atos capítulo 9, 21. Em Atos 22, capítulo 5 também, está lá no texto da lição mesmo. Né? Então 9, 21 é: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso que veio aqui, para levar os presos aos principais dos sacerdotes, né? Nós podemos aí ver que mesmo quando Paulo, Deus, né, por meio de Jesus, apareceu ali a Saulo e ele, né, se converteu, mesmo aqueles discípulos, os irmãos ali, não criam que ele era que tinha aceitado, que Deus tinha entrado na vida dele e transformado, porque ele era um implacável perseguidor. Né? Então, sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Está lá em Gálatas capítulo 1, 13. Saulo entendia que ao praticar essas barbáries, estava defendendo a fé judaica, estava livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes do que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vosão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço para Deus. João capítulo 16, versículo 2. Né? Aqui eles já estavam indo encontrar-se com Deus e já estavam adquirindo a vida eterna quando estavam então sendo martirizados pelo nome de Cristo. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, nós trazemos aí, irmãos: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No subtópico de número 2, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é ele mesmo que declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para introduzi-lo e blasfemá-lo. Está lá em Atos capítulo 26, 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamentos e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Trazemos aí 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei num abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Isso depois de Paulo transformado pelo Evangelho de Cristo, escrevendo aí na carta 2 aos Coríntios. Vamos lá para o subtópico de número 3. A perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pegava uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Ao dizer que Daniel Bergin e Gunnar Vring, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus do Brasil, né? Por que a gente é uma interrogativa? Né? O que dizer, na verdade? E tantos outros irmãos perseguidos, né, nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizarmos que a obra pentecostal custou alto preço, né, irmãos? Aqui no Espírito Santo nós temos, né, um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Espírito Santo, pastor Valdomiro Martins Ferreira. Desbravou aqui, quando chegou nas terras capixabas, disseram para ele: olha, essa terra aí eles arrancam o olho, né? Então assim, né, sempre o inimigo coloca alguém no caminho para tentar nos desvirtuar da obra que Deus colocou em nosso coração para fazer. Isso tem na minha vida, isso tem na sua vida, tem na vida do seu pastor, dos obreiros da sua igreja, dos irmãos. Sempre o inimigo está tentando nos desvirtuar, porque ele, irmãos, está querendo tirar você e eu do caminho do Senhor, para que nós não entremos no céu pela porta, que é Jesus, né?
para que ele, então o papel dele é destruir, matar, roubar, para quê? Para tentar engrandecer o seu reino, o reino das trevas. Mas nós somos no reino da luz. E a luz não tem comunicação. Onde chega a luz, a treva tem que dissipar, tem que ir embora. Então, eu e você precisamos estar atentos a isso. Né? O meu pai, pastor Manuel Coutinho Pimentel, né? Lá a igreja, na época oficial, colocava lá no alto-falante, que era um alto-falante de ferro, né? Uma boca, tipo uma boca assim de sino, que falava, né? Ó, esses aí são os hereges, os ímpios e religiosos. Diziam isso, né? Não dê ouvido a eles. E aí, irmãos, também levavam muito tomatada, como eu disse na lição anterior, ovo, sabe? E ali era injuriado, tinha uma tortura psicológica ali contra eles, irmãos. E outros tantos que nós podemos, né? Eu fiz uma leitura, né, durante essa semana de vários trabalhos de vários irmãos, inclusive são textos que nós temos aí, se você numa pesquisa você faz, inclusive são dissertações de mestrado, nós temos também alguns textos, né, trabalhos de pós-graduação que nós também observamos aí, lemos aí durante essa semana, que em diversas pairagens do nosso Brasil, com irmãos e irmãs, né, obreiros do Senhor que foram perseguidos certamente na sua igreja, né, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Você pode também verificar quem, né, os pioneiros da Assembleia de Deus da sua igreja que sofreu aí, falar para os seus alunos, né? 9 milhões de judeus, irmãos, trazemos também, que residiam na Europa antes do Holocausto, né? Cerca de 2/3, ou seja, 6 milhões foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões, né, de homens e mulheres, né, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus. Então foram 3 milhões de homens, 2 milhões de mulheres e 1 milhão de crianças foram mortos. 6 milhões de pessoas mortas por um sistema totalitário que achava que ia dominar o mundo. Tudo isso, então, né, você pode levar, e nós estamos trazendo então para você e para mim meditar nessas palavras. Então vamos para a síntese do tópico 3, a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos, irmãos. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje, né? Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, certamente. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, também eu te digo, lá em Mateus capítulo 16, 18 e 19, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor Jesus, levando o evangelho de Deus, socializando, espalhando esse evangelho no mundo odierno. Precisamos estar com essa consciência. E como nós podemos fazer isso, irmãos? Nós podemos orar, nós podemos ir, ou nós podemos ofertar, para que nós possamos, então, possibilitar que o Evangelho de Cristo chegue ao mundo inteiro. Porque aí, irmãos, sim, a igreja será arrebatada quando isso se cumprir, quando o Evangelho chegar em todos os 4 cantos de nosso universo, em todas as línguas, tribos e nações. Então, chegamos ao fim, agradecemos mais uma vez aos irmãos. Domingo que vem estudaremos sobre a conversão de Saulo de Tarso. Uma aula magnífica nos espera. Não percam, né? Então, vamos como sempre aqui deixar uns versículos para a meditação dos irmãos que estão aí. Nós trouxemos aí o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também.
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos elevando a nossa voz a Ti, revestidos pelo Teu Espírito Santo, para clamar a Ti por todos aqueles que estão, Senhor, tendo acesso à nossa aula hoje. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes onde ele está. Se ele está no seu trabalho, se ele está na sua casa, se ele está em qualquer lugar, tendo acesso a este material produzido para a web, para a internet, Senhor. Senhor, que ele possa ser abençoado, Pai. Toda a sua família, como a minha também. Senhor, livra-os do mal. Abençoa, Senhor, para que eles possam estar, Senhor, presentes, Senhor, naquele dia que Tu, Senhor, chamar, que as trombetas ecoarão nos céus e que a igreja será certamente arrebatada e morará contigo para a eternidade. O que são, Pai, esses anos aqui na terra, 60, 70, 80, 90, diante da eternidade que nós passaremos contigo. Senhor, abençoa que cada irmão, que cada irmã possa valorizar, Senhor, o Teu sacrifício, Pai, e o Teu amor imenso que mandou o Senhor, o Teu Filho Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que amor incomensurável! Agradecemos a Ti mais uma vez, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão deixando um comentário na nossa timeline, né? Muito obrigado ao Matheus Pimentel, ao Isaac Moreira, à irmã Nilza Moraes, né, que diz aí glória a Jesus, a irmã Leide Pimentel, a irmã Laís Neves, também um comentário que foi deixado na nossa timeline sobre a Bíblia de Fato, né? A irmã Carla Curto, que pede oração, nós estamos orando pela sua vida, irmã Carla Curto, ao Paulo Leite, que também, né, toda a glória seja dada ao nome de Jesus, né? O pastor Janilson Lima, né? Quem também escreve aqui, a Gisele dos Santos, lá de Benevides do Pará, que é a ovelha do pastor Samuel do Nascimento, da Assembleia de Deus, né? O irmão Hélio Anacleto, que é um pastor Hélio Anacleto Cícero, né? Que é de Roraima. Muito obrigado, Deus vai te honrar, pastor. Né? Também ao irmão Elson, né, dos Santos, a Francisca Adélia, né, ao Luiz da Silva, também que diz que gosta de assistir os vídeos, ao irmão Jackson Jesus Silva, né, a irmã Maria do Rosário Correia, o irmão Hilário Ferreira, que é da Igreja Assembleia de Deus em Missão na Europa, Brasil, no Maranhão, e irmão Luiz César Bernardo, né, também, que o Senhor possa abençoar rica e poderosa vocês que estão, e divulgue o nosso link, irmãos, socialize, porque ele certamente abençoará outras vidas. Muito obrigado em nome de Jesus.